O livro que nós vamos apresentar hoje chama-se O Refrão da Fome, do Prêmio Nobel Leclézio. Esse livro foi escrito depois do Prêmio Nobel, que foi vencido no ano de 2008. Ele fala sobre um período difícil, que foi o período da guerra, da ocupação alemã na França, que foi uma época em que milhões de pessoas estavam em jogo, milhões de vidas estavam em jogo, milhões de pessoas estavam em jogo. Mas vamos contar um pouco mais sobre essa história desde o seu início. Ele fala sobre uma família vinda dos imigrantes das Ilhas Maurício, que são burgueses, que são pessoas muito bem situadas, socialmente e economicamente, mas só que Ethel, a filha, tem um tio-avô que simplesmente é aquilo que todos nós um dia gostaríamos de ter tido. Um senhor de 80 anos que levava ela para conhecer os lugares mais inusitados de Paris. Levava ela sonhos, projetavam com eles um futuro entre eles que provavelmente levava a cabeça de Ethel a mundos fora da realidade. Monsieur Samuel Suliman, que é o tio-avô de Ethel, vai mostrar a ela uma casa, e eles imaginam construindo aquela casa, como que seria aquela casa. Era um judeu, né? E a mãe era judia também, e acaba que ele acaba apurando o senso estético de Ethel. O Monsieur Suliman, infelizmente, aos 80 anos, faleceu e deixou toda a fortuna para Ethel. Ethel, no entanto, por ter uma família disfuncional, o pai dela acaba espatifando toda a fortuna dela em bobagens, em coisas totalmente desnecessárias, levando a família a uma dificuldade financeira imensa, principalmente quando as tropas alemãs ocupam Paris. Nesse ínterim, Ethel vai conhecer o grande amor da vida dela. E esse garoto chega para ela e fala: sai daí, Ethel, vem comigo, você não vai aguentar. Vem morar comigo na Inglaterra. Mas ela sabe que ela tinha o pai e a mãe, um pai doente e uma mãe extremamente nervosa, que não conseguiria aguentar essa onda de segurar aquele pai que ela tanto tinha, tantos problemas ela tinha. Acabaram indo para Nice. Quando ela chega em Nice, a fome, mais uma vez, as dificuldades, tudo aquilo que uma guerra proporciona, eles vivenciaram, até que eles foram morar, depois de Nice, depois de anos, foram morar no interior da França, quando certa vez ela abriu a janela e viu os soldados americanos chegando, entrando na França, como se fosse a libertação. Como se fosse, não. Como foi a libertação da França pelos americanos. A Ethel, durante esse período, vai mudar totalmente esses valores, os seus valores anteriores. Valores esses que ficaram para o passado, né? E a história é tão bem narrada que a história ela não tem um herói. Não existe um herói nessa história. O heroísmo se dá apenas na sobrevivência. A sobrevivência é o grande ato heróico dessa história. E é uma história tão bem contada que ela não sofre ela não tem aqueles analgésicos estilísticos para dar aquela coisa toda, para dar aqueles efeitos. Não, ela é narrada de uma maneira intensa. E não é à toa que o Bolero de Ravel termina a história com o Bolero de Ravel. Por quê? Porque o Bolero de Ravel ele começa de uma forma com um piano bem baixo, com um piano tranquilo, aquele piano plácido, e termina de uma maneira violenta e rápida. Por isso, Refrão da Fome, Leclézio é um Nobel que merece um lugar na sua estante.